Em Israel, está surgindo uma rebelião entre ex-altos funcionários, oficiais de inteligência e pessoas influentes. Hoje, um grupo de cerca de 600 ex-funcionários dos serviços de segurança de Israel, incluindo ex-chefes dos serviços de inteligência israelenses, fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pedindo que ele pressione Israel e seu primeiro-ministro, Netanyahu, para que parem imediatamente a guerra na faixa de Gaza. O argumento deles é o seguinte: o Hamas já está tão enfraquecido que não representa mais uma ameaça para Israel. Eles veem na pressão internacional e até mesmo no isolamento de Israel uma ameaça maior do que os militantes do Hamas. Ao mesmo tempo, cada vez mais fontes afirmam que Netanyahu decidiu anexar a faixa de Gaza e que Trump supostamente já aprovou esses planos após o fracasso das negociações com o Hamas. O que está realmente acontecendo? Vamos analisar neste episódio. Sou Alexei Petty. Hoje é 4 de agosto no calendário. Em seguida, vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, um grupo de cerca de 600 ex-funcionários dos serviços de segurança de Israel, incluindo ex-líderes dos serviços de inteligência, fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos da América para pressionar Netanyahu e obrigá-lo a encerrar imediatamente a guerra na faixa de Gaza. A seguir vou citar uma declaração conjunta. Na nossa opinião profissional, o Hamas não representa mais uma ameaça estratégica para Israel. Senhor presidente, sua autoridade entre a esmagadora maioria dos israelenses aumenta sua capacidade de orientar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo na direção certa. Acabe com a guerra. E esse apelo foi feito em meio à notícia de que Netanyahu agora insiste na ampliação das operações militares na faixa de Gaza. Já que as negociações indiretas sobre o cessar-fogo com os militantes do Hamas chegaram a um impasse. Lembro aqui que Israel iniciou a guerra em Gaza após o ataque dos terroristas do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Como resultado, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 pessoas foram levadas para Gaza como reféns. De acordo com o Ministério da Saúde, desde então, mais de 60 mil pessoas morreram como resultado da campanha militar de Israel na faixa de Gaza. Embora esse número seja difícil de verificar ou confirmar. Atualmente, o Ministério da Saúde na faixa de Gaza afirma que só nas últimas 24 horas, pelo menos 94 pessoas morreram no setor. Pelo menos 24 dessas pessoas morreram tentando buscar ajuda. Mas, novamente, esses são dados de um órgão controlado pelos militantes do Hamas. Portanto, esses dados podem ser imprecisos ou exagerados, já que nenhum observador externo pode confirmá-los ou refutá-los. A entrada de jornalistas em Gaza está atualmente fechada por Israel. Ao mesmo tempo, na faixa de Gaza, segundo a Organização das Nações Unidas, está se desenrolando o pior cenário de fome. Netanyahu rejeita tais declarações, mas foram confirmadas e apoiadas por Donald Trump na semana passada, que reconheceu que isso ocorre na faixa de Gaza. Como informou hoje a British Broadcasting Corporation, a última intervenção de ex-altos funcionários israelenses que recorreram a Trump ocorreu depois que militantes do Hamas e da Jihad Islâmica divulgaram vídeos com 2 reféns israelenses exaustos. Os vídeos foram fortemente condenados por líderes israelenses e ocidentais. E após a publicação dos vídeos, Netanyahu conversou com as 2 famílias dos reféns e informou que os esforços para trazer todos os reféns de volta, cito, continuarão de forma constante e incansável. No entanto, um dos funcionários israelenses, amplamente citado pela mídia local, afirmou que Netanyahu está trabalhando para libertar os reféns justamente por meio da derrota militar do Hamas. E é aqui que Israel enfrenta a condenação internacional por parte dos aliados. A possibilidade de uma nova escalada na faixa de Gaza pode irritar ainda mais os aliados de Israel, que insistem em um cessar-fogo imediato. Como as notícias sobre palestinos morrendo de fome ou desnutrição na faixa de Gaza realmente estão chocando o mundo inteiro agora. Por isso, parte da sociedade em Israel está pedindo para finalmente pôr fim a esta guerra. E esse ponto de vista, em uma carta para Trump, entre outros, foi claramente expressado pelo ex-chefe do Mossad Tamir Pardo, Ami Ayalon.
ex-chefe do Shin Bet, que é o serviço secreto interno de Israel, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak e o ex-ministro da Defesa Moshe Ayalon. E agora vou citar mais um trecho dessa carta. No início, essa guerra era justa, defensiva, mas quando alcançamos todos os objetivos militares, essa guerra deixou de ser justa. E agora, ex-altos comandantes militares lideram um grupo chamado Comandantes pela Segurança de Israel, que no passado pediu ao governo que se concentrasse em garantir o retorno dos reféns. E aqui está o que eles dizem a seguir. Nesta carta, eles escrevem para Trump o seguinte: pare a guerra em Gaza. Em nome dos Comandantes pela Segurança de Israel, o maior grupo em Israel de ex-generais das Forças de Defesa de Israel, assim como do Mossad, Shin Bet, Polícia e Corpo Diplomático, pedimos que o senhor pare a guerra em Gaza. O senhor fez isso no Líbano, está na hora de fazer o mesmo em Gaza. Eles escrevem essa mensagem para o presidente dos Estados Unidos da América. Bem, e aqui é preciso reconhecer que na última semana Israel realmente enfrentou um crescente isolamento internacional, já que a destruição em larga escala na faixa de Gaza e a fome dos palestinos estão causando indignação. E pesquisas realmente mostram em todo o mundo que a opinião pública está se tornando cada vez mais negativa em relação a Israel, o que coloca pressão sobre os líderes ocidentais e os obriga a agir de alguma forma. Bem, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já foram obrigados a vir a público e declarar que em setembro estão prontos para reconhecer a Palestina. No entanto, ainda não está claro como. Que tipo de pressão Donald Trump decidirá exercer sobre o primeiro-ministro de Israel, se é que vai decidir fazer isso? O presidente dos Estados Unidos consistentemente apoiou seu aliado Benjamin Netanyahu. E foi aí que, uma semana atrás, surgiu uma notícia interessante. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pretende apresentar ao gabinete político-militar um plano de anexação total da faixa de Gaza. Israel anunciará que dará ao movimento radical palestino Hamas alguns dias para concordar com o cessar-fogo e, caso se recuse, começará a anexação gradual da faixa de Gaza. Em primeiro lugar, serão anexados os territórios na zona de amortecimento e, em seguida, as áreas no norte da faixa de Gaza, próximas às cidades israelenses de Sderot e Ashkelon. O processo continuará até que toda a faixa de Gaza seja completamente anexada. Netanyahu já informou aos ministros que a administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, apoia esse plano. É porque não vê nenhuma saída para a situação. Já que os militantes do Hamas simplesmente interromperam as últimas rodadas de negociações e, em geral, não parece que estejam dispostos a aceitar um cessar-fogo adequado. E Trump, como vocês sabem, até declarou que Netanyahu terá que fazer uma escolha difícil para acabar com a guerra na faixa de Gaza. E é possível que a anexação seja uma das opções. Então essa é a situação. Vou encerrar por aqui. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se. Até mais, pessoal.